É normal termos medo das mudanças. Faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Uma das preocupações mais comuns quando se fala em implantar IPv6 em uma rede é com as questões de segurança. Medo de dar tudo errado e de que a rede, que é tão importante, pare de funcionar, seja invadida, de que informações vitais vazem, etc. O medo foi essencial para o homem das cavernas sobreviver e gerar descendentes, nós. Mas não estamos mais vivendo em cavernas. Não podemos deixar que o medo nos impeça de fazer as mudanças necessárias. Este é o vídeo Como o IPv6 afeta a segurança das redes, feito pelo NickBR. Conheço o Cláudio. Não. Ele não é um homem das cavernas. Ele é o responsável pela área de segurança da informação na Acme. Quando soube que o departamento de TI planejava implantar o IPv6 na rede, ficou realmente muito preocupado. Ele já não tinha problemas suficientes? O primeiro impulso do Cláudio foi dizer não. Não era a hora de fazer isso. Havia tarefas com maior prioridade para garantir a segurança das informações da empresa e ele não poderia permitir uma mudança com essa magnitude agora. No próximo ano, talvez. Cláudio era um excelente profissional, mas não sabia ainda nada de IPv6 e não queria se arriscar. A Acme convocou os principais gestores para algumas reuniões sobre o tema, incluindo Cláudio. O pessoal de redes já havia estudado a fundo o assunto. Eles apresentaram muitos argumentos confirmando a importância do IPv6 para a internet e para a Acme. Mas o que chamou mesmo a atenção do Cláudio foi quando explicaram que a rede da Acme, já há algum tempo, não tinha apenas pacotes IPv4 circulando por ela. Muitos equipamentos e softwares que a empresa havia comprado nos últimos anos já funcionavam com IPv6 por padrão. Mesmo ninguém tendo configurado nada, já havia algum tráfego IPv6 na rede. Por exemplo, computadores com algumas versões de Windows tentavam navegar na internet usando IPv6, fechando túneis automaticamente por meio de técnica chamada 624 e Teredo. Cláudio percebeu que a situação atual da rede, na verdade, era insustentável. Sua área teria que apoiar a implantação do IPv6 e ele teria que se preparar para lidar com todos os aspectos de segurança. Se não fizesse isso, de qualquer maneira teria que estudar o IPv6 a fundo e providenciar para que não fosse usado indevidamente, mesmo que de forma automática na rede. Trabalhar logo na implantação efetiva do IPv6 seria mais produtivo, já que era inevitável. Começar imediatamente era a melhor alternativa. Cláudio começou a estudar o assunto. Em um primeiro momento, ele achou que teria trabalho dobrado, tendo que se preocupar com a segurança no IPv4 e no IPv6, mas logo percebeu que os principais problemas de segurança com que lidava não dependiam diretamente do protocolo IP. Por exemplo, não haveria mudança no tratamento de spam ou vírus, e a política de atualização de softwares também não mudaria. Cláudio se animou quando descobriu que o IPv6 havia sido projetado com requisitos de segurança em vista, mas depois de pesquisar mais a fundo, entendeu que na prática o IPv6 não é nem mais seguro, nem menos seguro do que o IPv4. Ele encontrou em muitos lugares verdadeiros mitos sobre IPv6 e segurança, mas com sua experiência foi fácil separar o que era um exagero da realidade. Alguns dizem, por exemplo, que o IPv6 é mais seguro porque tem suporte obrigatório ao IPsec. IPsec é um conjunto de protocolos que provém segurança na camada IP, sendo capaz de garantir a confiabilidade, integridade e autenticidade nas comunicações. Na verdade, dizer que o IPsec é obrigatório no IPv6 significa apenas que os dispositivos que suportam o IPv6 têm também que suportá-lo. Não quer dizer que ele é usado automaticamente. É verdade que a maioria dos dispositivos que suportam IPv6 suportam também IPsec, mas hoje isso não é mais obrigatório e alguns dispositivos inteligentes de pequena capacidade de processamento não o implementam. Por exemplo, lâmpadas inteligentes usando 6LoWPAN provavelmente não terão suporte a IPsec. As mesmas dificuldades que existem para usar IPsec no IPv4, por exemplo, a dificuldade de distribuir chaves criptográficas existem também no IPv6. Uma das dificuldades, porém, não existe: o uso do NAT. NAT e IPsec são praticamente incompatíveis, e como no IPv6 não se usa NAT, pode ser viável utilizar IPsec em casos em que seria impossível com IPv4. O NAT é justamente o ponto central do segundo mito. Alguns dizem que usar endereços globais em todos os dispositivos da rede com acesso à internet é algo ruim, que fará a rede mais insegura. Isso não é verdade. É importante lembrar que a comunicação fim a fim é um dos princípios básicos do projeto da internet, essencial para o seu funcionamento. O uso do NAT em redes privadas quebrou esse princípio e inviabilizaria certos tipos de aplicações, como conferências de áudio e vídeo, VoIP, alguns tipos de jogos online e trocas de arquivo peer-to-peer, se não fossem alguns truques. Esses truques incluem o uso de port forwarding, manual ou automático, e escrever aplicações muito mais complexas que identificam o tipo de NAT usado na rede e conseguem contorná-lo. Por exemplo, o uso de STUN em conjunto com SIP. O NAT também pode atrapalhar a identificação de dispositivos comprometidos com malware em uma rede. Um bom profissional como Cláudio sabe bem que NAT não é uma solução de segurança, embora ele se comporte como um firewall stateful.
Com o IPv6, a comunicação fim a fim é possível. Contudo, se o administrador de rede quiser um comportamento similar àquele do NAT no IPv4, ou seja, só entram pacotes na rede em resposta a alguma comunicação iniciada por equipamentos dentro dela, basta usar um Firewall Stateful. Outro mito que Cloud encontrou é o de que o IPv6 é mais seguro, porque é impossível alguém com más intenções verificar uma rede inteira IP por IP buscando equipamentos para atacar. É verdade que uma rede típica IPv6 tem 2 elevado a 64 endereços, ou seja, mais de 18 quintilhões de IPs. Contudo, muitas vezes os endereços são baseados no MAC address, quando criados automaticamente, ou então o administrador de rede usa números pequenos e fáceis, ou palavras formadas com algarismos hexadecimais, ou ainda embutem parte do endereço IPv4 ou a porta em que roda algum serviço no endereço IPv6. Nesses casos, alguns dos bits dos endereços podem ser adivinhados, e passa a ser possível fazer o scan de toda a rede. Mais um mito comum é o de que o IPv6 vai acabar com a privacidade dos usuários, já que os endereços são fixos. Na verdade, os endereços não precisam ser fixos e nem ser baseados no MAC address. É possível configurar os dispositivos para criar endereços aleatórios para si próprios quando a privacidade for uma preocupação. E é possível usar DHCPv6 ou outras formas para se controlar os endereços nas empresas, quando necessário. Depois de desvendar os principais mitos, Cláudio percebeu que o IPv6 e o IPv4 são diferentes em muitos aspectos técnicos e que há preocupações de segurança e vulnerabilidades novas relacionadas a essas diferenças. Por exemplo, o próprio formato do endereço IPv6. São 8 hexadecatetos, representados por hexadecimais, separados por 2 pontos. Mas os algarismos hexadecimais podem ser escritos em maiúsculas ou minúsculas, e os zeros nos endereços podem ser abreviados. Há diversas formas válidas para se escrever um mesmo endereço. Todas as ferramentas que lidam com análise e cruzamento de informações em logs teriam que ser adaptadas. O ICMPv6 é usado para mais funções do que o ICMP no IPv4. Por exemplo, substitui o ARP na descoberta de vizinhança e o MLD na descoberta de ouvintes multicast. É usado também para anunciar roteadores na rede e para um novo tipo de autoconfiguração, stateless, nos dispositivos. Falando em multicast, este também tem um papel importante no IPv6, ao menos nas redes locais. Alguns administradores de rede consideram uma boa prática bloquear todos os pacotes multicast e ICMP no IPv4, tanto nos firewalls de cada host como nas extremidades da rede. No IPv6, o bloqueio de pacotes multicast ou ICMPv6 fará a rede parar de funcionar. É possível ainda criar ataques de negação de serviço em man-in-the-middle, usando vulnerabilidades na autoconfiguração stateless. E há também vulnerabilidades novas no DHCPv6. Técnicas de mitigação específicas teriam que ser usadas. No IPv6, são distribuídas grandes redes. Cada LAN usa um /64. Uma empresa ou outra corporação trabalha com um bloco /48. Usuários domésticos trabalham com blocos entre /64 e /56. Além disso, é possível atribuir diversos endereços IPv6 simultaneamente a uma mesma interface. Esse cenário afeta as blacklists e outras ferramentas que lidam com reputação. No caso de se identificar um ataque vindo de um endereço IPv6 específico, o que bloquear? O endereço? O /64 onde está o endereço? Um bloco ainda maior? Qual a granularidade ideal para isso? Cláudio teria que estudar melhor essa questão. No IPv6 há cabeçalhos de extensão. São cabeçalhos opcionais, inseridos no pacote depois do cabeçalho IP e antes do cabeçalho da camada de transporte. Eles são usados, por exemplo, quando há fragmentação de pacotes, ou quando se utiliza o IPsec. Isso gera dificuldades adicionais para os firewalls, IDS e qualquer equipamento que use Deep Packet Inspection. Pacotes podem ser mal formados propositalmente por atacantes com a adição de vários cabeçalhos de extensão para enganar firewalls e IDS. Equipamentos com suporte adequado ao IPv6 e regras específicas teriam que ser usados. Cláudio percebeu que teria que tomar um cuidado muito especial com a paridade de funcionalidades nos equipamentos. Os sistemas operacionais dos computadores e os equipamentos no core da rede tinham suporte já bastante maduro para IPv6, mas o mesmo não acontecia em alguns equipamentos ligados à segurança, como firewalls, IDS e CIEMs. Além disso, entendeu que nem sempre ele deveria buscar uma paridade completa de funcionalidades, mas sim funcionalidades equivalentes. Afinal, as diferenças entre os protocolos tinham que ser respeitadas. Cláudio teria muito trabalho pela frente, mas com tudo que aprendeu, ele não tinha mais medo do futuro. Ele já podia imaginar que muito em breve a rede da Acme funcionaria muito bem com IPv6 e que em algum momento ele começaria a se preocupar com as consequências da desativação do IPv4. E você, vai carregar uma pedra bem grande para frente da sua caverna e isolar a rede da sua empresa do resto do mundo? Não. Seguramente você já está também se preparando para implantar o IPv6. Há muitos outros vídeos sobre internet e redes no canal NIC BR Vídeos no YouTube. Confira!